Boa tarde a todas e a todos. Seguimos com o curso de Formação Política e Cidadã. Hoje nós teremos aula com o professor Hugo Brandão. Hugo Brandão, ele é graduado em Filosofia, mestre em Ciências da Religião e doutorando. Em pouco tempo ele vai estar defendendo a sua tese de doutorado, já está nos preparativos finais. Hugo Brandão tem uma longa trajetória como docente, na iniciativa privada e também no Instituto Federal, já é professor do Instituto Federal há algum tempo, e também uma longa trajetória de militância política. Vou passar a palavra para ele se apresentar e começar a interação com todos os participantes. Tá certo? Essa é uma iniciativa do Coletivo de Humanidades do Campus Santana do Ipanema, do Instituto Federal de Alagoas, mas a possibilidade de se tornar concreto, né, de se reverter realmente em algo que agora está acontecendo, só foi possível por causa da parceria de professores como Hugo Brandão. Além de profissionais do Instituto Federal, de vários campos, a gente conta com professores da Universidade Federal de Alagoas e também do IFPB. Então, Hugo, passo a bola para você, estarei aqui passando os slides, né, anotando as questões, os questionamentos. E é isso, companheiro. Qualquer coisa, só mandar. Seu microfone está desativado. Liga aí e toca o barco. Tamo junto, pessoal. Boa tarde. Agora é com o professor Hugo. Já estou ligando aqui. Eu quero boa tarde a todas e todos. Saudar vocês. Só vou marcar o tempo aqui para mim poder ir acompanhando o tempo que eu estou gastando, para a gente ter tempo para poder fazer um debate legal. Bom, enfim... sou o Brandão, né, como o grande camarada Levi já apresentou. Hoje eu sou professor de filosofia do Campus Satuba, sou presidente do Sintetifal, né, que é o sindicato dos servidores da nossa instituição, né, do Instituto Federal de Alagoas, tanto o segmento técnico-administrativo, quanto o segmento docente. E atualmente estou no doutorando, desculpa. Na verdade, eu defendi, Levi, na sexta passada, né, qualifiquei a tese, e lá no nosso programa, quando o pau tem que comer é logo na defesa da qualificação. Depois é mais aquele ambiente descontraído, de apresentar publicamente a tese, e eu já estou apresentando ela agora no final de julho. Por isso que eu tomei a ousadia de já colocar o doutor lá, porque eu vou querer essa aula gravada, né? E... daqui a pouco eu já vou estar com o diploma, porque só o que está faltando é o diploma agora, uma vez que a qualificação já foi feita. E aí é importante frisar isso, né, porque nesse momento político tão conturbado que nós estamos vivendo, onde tem um ministro ou ex-ministro, ou quase possível ministro da Educação, que mente criminosamente no seu currículo, porque se você coloca no Lattes que tem um título sem ter, isso é crime. Quando você coloca no seu Lattes, aí os estudantes do ensino médio que aqui estiverem, mesmo os da graduação que ainda não fizeram o seu currículo Lattes, já que a gente vai bater um papo hoje aqui, se tem um conselho que eu posso dar hoje para vocês façam quanto antes o currículo Lattes de vocês. E tudo que vocês fizerem na academia, coloque dentro dele. Eu não tive quem me aconselhasse a isso quando eu era mais novo, e todos os meus alunos, eu peço logo que façam o currículo Lattes, já no ensino médio, e tudo que você participar de congresso, apresentou trabalho, joga no seu Lattes, porque ali é o seu histórico escolar, né? Histórico como pesquisador, enfim. Isso vai servir para empresas futuramente, quando for trabalhar, para concursos, e eu, pessoalmente, demorei a fazer o meu Lattes. Mas aí, depois que eu entrei no IFAL, que percebi o que estava perdendo, já entrei no mestrado, no doutorado, fiz tudo ininterrupto, né? Não parei, e hoje eu posso agradecer ao Papai do Céu, eu sou deísta, né? Acho que sou um dos poucos filósofos que acreditam em Deus, por hoje estar concluindo o doutorado, e para mim é um orgulho muito grande. Sou filho de costureira, nasci no sertão de Alagoas, Canapi. Na verdade, eu nasci em Paulo Afonso, que é pertinho, mas sou natural de Canapi, né? Moro a vida toda aqui em Maceió, mas as minhas raízes, a minha família é sertaneja, e é muito orgulho hoje eu ser o primeiro doutor da minha família, e hoje eles vão ter que aprender que filho de pobre
também vira doutor. Que bom que a gente chegou nesse momento da democracia brasileira, onde milhares de filhos de pobres estão conseguindo se formar, se tornarem doutores e doutoras. Isso é uma satisfação imensa, e eu queria abrir essa aula já falando isso, porque foi agora recentemente que eu defendi a minha tese, e para mim é um motivo de muito orgulho, e eu espero que isso sirva de motivação para alguns que estão aqui, para algumas que estão aqui, e desde já minha saudação. Eu soube que tem doutores inscritos, né, aqui no curso, minha saudação a estes e a estas, que a dificuldade é imensa de chegarem aonde vocês chegaram, e espero que vocês sejam exemplos para os demais que estão vindo. Então, bom, nesse momento histórico do Lattes, né, e etc., a gente tem um ministro que vem a público dizer que tem mestrado, só que 73% da dissertação dele é Ctrl-V, Ctrl-C. É o famoso copia e cola. Aí ele dizia que tinha doutorado, mas ele foi reprovado no doutorado. Ele pagou os créditos, quem não entende doutorado, a gente paga os créditos e depois a gente tem que escrever uma tese, que é a parte mais difícil. Ele só foi pagar os créditos. Na defesa ele foi reprovado. Então, veja, nem doutor ele é, mas no currículo dele, Lattes, que é onde todos os pesquisadores do Brasil estão, ele disse que era doutor, que tinha o título. Isso é crime, porque quando você vai falar, confirmar colocar qualquer informação no seu Lattes, é como se você estivesse assinando um termo. Tem um linkzinho lá das leis e tal, que você assegura que tem o diploma. E se não o tiver, é crime. Então, trata-se de mais um ministro criminoso nesse desgoverno. Vocês vão perceber que aqui eu não tenho minhas palavras. Nós temos, sim, posicionamento político, nós temos, sim, posicionamento ideológico, como todo e qualquer professor, todo e qualquer aluno, toda e qualquer família, toda e qualquer instituição. É uma pena que hoje a gente vai discutir só sobre democracia, não dê tempo para discutir outros temas, mas senão a gente também discutia sobre o que é ideologia, porque tudo está repleto de ideologia. Mas, enfim, aí o ministro disse que ainda tem pós-doutorado. A Universidade da Alemanha vai desmentir o ministro. Além de ser vergonhoso, de ser um vexame, além de tudo, é crime. Então, eu quero desde já adiantar que eu coloquei o doutor aqui só porque essa aula eu quero propor para grupos de estudo, enfim, para os meus ex-alunos, para os meus alunos que não puderam, infelizmente, estarem conosco nesse curso, mas eu ainda falto pegar o diploma. No meu currículo lá só tem doutorando. Estou me apresentando como doutor aqui, porque no final do mês eu já devo estar com o diploma, e aí vai ficar para a posterioridade desse vídeo, já estando como doutor. Dito isso, eu quero falar da felicidade imensa de estar participando desse projeto com a turma de Santana do Ipanema, né? Foi o primeiro campus que eu fui trabalhar, passei 2 anos trabalhando em Santana do Ipanema, estou vendo que tem alguns ex-alunos meus aqui, uma felicidade reencontrar vocês, mesmo que de forma virtual, e foi um prazer aquele tempo que eu passei em Santana, sei de todas as dificuldades que nós enfrentamos aí, sobretudo porque sou sertanejo, então queria dizer para vocês, meus ex-alunos que estão aqui, que é uma honra de novo encontrar. Vocês sabem que a gente sempre bate papo nas redes sociais. Para quem não entende a rede social ainda, é fácil, meu Instagram é Hugo Brandão, tanto o Instagram quanto o Facebook, e lá eu sempre brinco, sempre bato papo com meus alunos e ex-alunos, e os de Santana, para mim, são um motivo de muito orgulho, porque trabalhei lá durante muito tempo. Dito isso, agora já indo para a aula, eu queria dizer a vocês que eu vou pedir que vocês sejam um pouco compreensivos comigo, sobretudo para a turma que já tem formação acadêmica, para mestres e doutores que aqui estão, porque eu, quando projetei a minha aula, a de hoje, eu projetei muito mais para os meus ex-alunos e os alunos do campus. Isso não quer dizer que ela não seja uma aula importante para mestres e doutores, também será, sobretudo no debate. Eu vou deixar mais tempo para debate. Eu coloquei muitos slides aí, mas eu não sei nem se eu vou ler todos. A gente vai dando uma olhada, mas são basicamente o que eu já ia falar verbalmente. Mas eu nunca dei aula de MIT. Para mim, é um dia histórico hoje, que é a primeira aula que eu estou dando virtualmente. Estou um pouquinho nervoso, porque eu nunca fiz. Sou desconhecedor da tecnologia. Eu tenho um transtorno generalizado de ansiedade, que a gente chama de TAG.
Então, para mim, dar aula sentado, olhando para o computador sem ver a plateia, é muito difícil. Eu dou aula, eu falo em trio elétricos para 20, 30 mil pessoas em atos. Eu dou aula, dei aula em cursinho pré-vestibular, onde assim, a gente tinha turmas de... A gente lotou, por exemplo, ginásio do SESI, com um monte de aluno, era microfone, eu nunca tive problema, mas aí eu tinha o feedback, né? Porque eu vou olhando o meu aluno, ou os meus alunos, ou quem está participando da aula, e acabo sabendo se eu preciso falar mais isso, mais aquilo, se estão me entendendo. E aqui eu não tenho esse contato humano com vocês, e aí eu não faço ideia de como vai ser essa aula. Espero que vocês gostem. Eu já estou me divertindo, porque eu estou sentindo de novo aquele embrulhozinho no estômago, né, do nervosismo das primeiras aulas, porque para mim é uma novidade dar aula aqui no Meet, e não estar vendo vocês, para mim é muito difícil. Vendo, participando, mas a gente vai ter um momento de debate, eu vou deixar mais tempo da aula para o debate. Espero que vocês tomem anotação do que eu vou falar aqui, para que possam surgir questões e que a gente possa debater as questões, e aí questões de fundo, questões mais específicas, eu vou falando no decorrer da aula. Então, peço essa compreensão de vocês, desse nervosismo, dessa minha falta de habilidade de ficar sentado enquanto dou aula. Eu gosto de ficar em pé, eu sou de gesticular, quem me conhece, eu sou de subir cadeira, eu sou de fazer zoada, e dar aula sentado, para mim, vai ser um desafio. Dar aula sentado, assim, falando para um computador. Mas sei que vocês estão aí, já vi que 82 pessoas, salvo a todas e todos as 82 pessoas. Então, o nosso tema, agora entrando particularmente no nosso tema, o nosso tema é democracia e seus atuais desafios. Esse tema eu discuti no meu livro, que eu acabei de publicar. É o último capítulo do meu livro, que eu aponto algumas questões para que nós possamos refletir. Longe de mim querer solucionar todos os problemas que nós temos na democracia. É impossível. Eu só quero pontuar alguns, para que nós tenhamos noção dos desafios que estão presentes, sobretudo nesse momento de polarização política. Então, nunca foi tão atual discutir os desafios da democracia. Então, vamos lá. Pode passar aí, por favor? Prioritariamente, eu sei que vocês, a maioria aqui, já devem ter visto que o termo democracia, a própria democracia, nasceu na Grécia Antiga. Eu não vou voltar lá para a Grécia Antiga, porque senão ia passar muito tempo e a gente ia acabar não tendo debate. Quem me conhece das aulas sabe que a minha pegada é mais refletir, dialogar, debater. Eu quero apresentar minimamente, só para a gente ter um esboço do que a gente vai debater. Então, eu já vou direto para discutir a democracia nos dias atuais, mas vou trazer essa citação, que é uma citação que norteia, para mim, esse debate. O grande, saudoso Lênin. Então, vamos ver o que é que o Lênin diz aí de forma muito rapidinha. Olha, eu vou ler muito rápido. Se não der para entender, desculpa, falem no chat, por favor, porque está muito rápido. Porque como eu trabalhei muito tempo em cursinho, eu falo muito rápido, porque a dinâmica de conteúdos era muito rápida. Eu trabalhava com turmas de medicina nos melhores colégios de Maceió, coque, contato, enfim, para o fina flor dos filhos da elite, e a gente tem que dar muito conteúdo. Então, se eu falar muito rápido, não vai pegar mal, não. Pode avisar, professor, desacelera, beleza? Eu vou tentar acelerar para a gente conseguir ir para o debate o quanto antes. A sociedade capitalista considera nas suas mais favoráveis condições de desenvolvimento, oferecendo-nos uma democracia mais ou menos completa na República Democrática, mas essa democracia é sempre comprimida no quadro estreito da exploração capitalista. No fundo, ela não passa nunca da democracia de uma minoria, das classes possuidoras. Eu chamo dos de cima. O Lênin chamou dos ricos. A liberdade na sociedade capitalista continua sempre a ser, mais ou menos, o que foi nas repúblicas da Grécia Antiga, uma liberdade de senhores fundada na escravidão. Logicamente que nós não vivemos num modo de produção feudalista ou escravista. Nós vivemos num modo de produção capitalista, como nós veremos daqui para frente. Mas basta lembrar que a democracia grega, quando ela surge,
no seu nascimento, ela já é uma democracia que segrega. Por quê? Porque na Grécia só podia votar e ser votado os cidadãos gregos. Isso excluía as mulheres e isso excluía a maior parte da população, que era a mão de obra da época, que eram os escravos. Então, só os homens, cidadãos gregos, podiam votar e ser votados. Vejam que no surgimento da democracia, ela já é por natureza excludente, ela já é por natureza só para os de cima. Usando o termo do Thompson. Thompson é um historiador fantástico, que usa muitos termos de cima e os de baixo. E eu curto muito usar os termos dos de cima e dos de baixo para tratar sobre as questões. Eita, fui passar aqui sem querer, tu pode passar aí, por favor? Então, passando por essa questão da democracia, vamos logo para o século XX, século XXI, eu quero chegar nos dias atuais. Então, o que é que marca essa passagem do século XX para o século XXI? É um entusiasmo dos liberais, defensores de modo de produção capitalista. Eu poderia falar muito sobre os liberais, mas eu vou tentar depois deixar links de textos sobre os liberais, sobretudo no iluminismo, ali por volta do século XVIII, XIX. Para alguns deles, o capitalismo é o único sistema econômico que pode promover o Estado, o bem-estar de toda a sociedade. Vale a gente dar um recorte histórico aqui. Parte da esquerda, uma esquerda mais... eu não gosto muito de usar o termo extrema esquerda, mas eu vou falar de esquerda mais sectária, não consegue compreender, e por isso não conseguem dialogar com a sociedade, que nós tivemos, sim, muitos avanços com o capitalismo. Ou nós não vamos aceitar que no capitalismo nós avançamos mais do que o sistema feudal durante 1000 anos, do século V ao século XV. Ou a gente não vai conseguir compreender que o capitalismo tem, sim, maior mobilidade social do que tinha no sistema feudal. Logicamente, isso é passiva discussão, é uma discussão mais acadêmica, logicamente, mas não dá para a gente negar alguns avanços. A nossa crítica, e aí eu já me coloco como crítico ao capital ou ao capitalismo, é porque, no nosso entendimento, nós poderíamos avançar muito mais. E ainda continuamos vivendo sob a exploração do homem sobre o homem. E esse sistema está fadado ao fracasso. Mas o entusiasmo do século XX e XXI acreditava que o bem-estar da sociedade se devia ao capitalismo e só ele, e somente ele, poderia nos dar bem-estar para a sociedade. Estamos agora no século XXI e já percebemos que não é bem assim. Mas vamos continuar para a gente ver mais à frente. Vimos também que o tamanho otimismo se intensificou por volta da década de 80, 1980, né? Período em que o neoliberalismo se consolidava nos Estados Unidos e na Inglaterra. Galera, por que se consolidava esse capitalismo? E, por sua vez, esse avanço neoliberal? Porque tinha derrocada da União Soviética, do modo proposto de socialismo. E aí vale um recorte histórico também. Tem que ter muito cuidado quando a gente fala socialismo e mesmo capitalismo. Capitalismo não tem um conceito só, fácil de ser assimilado. Isso, na filosofia da linguagem, a gente diz que cada palavra tem uma porrada de características que, no conjunto, definem o que elas são. Socialismo é a mesma coisa. É possível, só para dar um exemplo a vocês, que um socialista de determinado grupo político, de determinada corpo teórico, passe por outro socialista de outro grupo teórico e se odeie, e se estapeie, modo de falar, porque pensam um socialismo totalmente diferente. Vamos dar exemplos aqui. Olha, você tem um comunismo, por exemplo, que é defendido pelo PCdoB, Partido Comunista Brasileiro, e você tem um comunismo, por exemplo, defendido pelo PCB. E ambos vão entender o comunismo de forma totalmente diferente, embora ambos se auto-intitulem comunistas. Então, lógico, cada termo, cada conceito desse demanda uma porrada de estudo. Então, no campo do conceito mais amplo, vamos entender aqui socialismo real, o que foi posto em prática na Rússia, na União Soviética, na China, em Cuba, mas tendo cuidado. Por exemplo, para a maioria dos partidos de esquerda no Brasil, a China, por exemplo, está longe de ser um país socialista, ou nunca foi.
só para ter uma ideia de como esses conceitos eles são fluidos e são passíveis a debate e que, infelizmente, eu não vou poder debater agora, lógico, por conta do tempo, e a explicação fica um pouco manca. Mas, em outros momentos, a gente debate mais acerca do socialismo. Aqui a gente vai querer debater a democracia, e, nesse sentido, eu quero dizer que o socialismo real, tal qual foi posto na União Soviética, ele entrou em derrocada a partir de 1980 e cresceu a teoria neoliberal nos Estados Unidos e na Inglaterra. E aí já caberia outra aula, explicar o que foi o neoliberalismo nos Estados Unidos, na Inglaterra, e como ele teve crescimento. Mas, infelizmente, repito de novo, nós não vamos aprofundar esse tema, a gente pode falar até no debate. Pode passar aí, por favor? Pessoal, tem uma turma já que eu estou vendo aqui, tá ok? Tá dando para entender? Tá tudo tranquilinho? Já vi que a Ângela Teles aqui, que eu estou vendo, disse que tá ok, né, Ângela? Então, vamos lá. Continuemos. Olha, em 91, houve a desmontada dos países socialistas, que começam a migrar para o capitalismo. Uns mais avançados do que os outros, mas aí começa a ter essa derrocada do socialismo na década de 80, e em 91 é quase como se ela tivesse se concretizado pela queda da União Soviética. Então, veja, pela fragmentação da União Soviética. Com a crise do socialismo real, o que eu já expliquei, o socialismo que tinha sido efetivado na prática, mesmo com suas contradições, e com muitos socialistas não reconhecendo, enquanto representante do socialismo marxista, o neoliberalismo o neoliberalismo se desenvolveu e se expandiu ainda mais pelo mundo afora. E a economia de mercado começou a ser considerada como a solução para o desenvolvimento dos países mais pobres, como o Brasil e tantos outros. Então, ora, houve uma falência da perspectiva ideológica do que era o socialismo. E isso demanda muito do entendimento que nós temos de socialismo. Eu fico com medo de falar isso aqui e a turma dizer, olha, ele já está dizendo que o socialismo não presta, etc. Tal. Cuidado, não é isso que eu estou falando. Repito, o termo socialismo, o conceito socialismo, ele precisava ser muito mais discutido aqui para a gente entender, por exemplo, a crítica de diversos setores do socialismo à União Soviética ou ao stalinismo. Aqui no Brasil, por exemplo, pouquíssimos partidos reivindicam o stalinismo. Tem, inclusive, uma briga histórica, um conflito histórico, teórico e etc., entre trotskistas e stalinistas. Quando se fez a Revolução Russa, sob a liderança do Lenin, após o Lenin ser assassinado, vai ficar dois grupos políticos disputando. Trotsky vai ser exilado, depois vai ser assassinado, e o Stalin passa a comandar o que se chamou de socialismo, que é um socialismo soviético. Parte da América Latina, por exemplo, entende que ali não houve socialismo. O próprio Che Guevara, já depois da Revolução Cubana, em 1959, Revolução Cubana em 59, ele vai na ONU e detona o socialismo soviético. Mas detona. Então, veja, dentro do conjunto teórico do que se entende por socialismo, tem diversas vertentes. Não dá para dizer que o socialismo é o que está necessariamente, somente, o que o Stalin fez na Rússia. Não dá para afirmar isso. Por exemplo, a gente não vai falar de socialismo, não vai falar de Mao Tse-tung, na China, ou do próprio Fidel e Che aqui. A Revolução Cubana, por exemplo, ela é da periferia para o centro, enquanto a soviética ela é pelos soviets, daí o nome soviético. Ela é do trabalhador fabril, que toma o poder, logicamente com apoio popular. Em Cuba, não. Em Cuba foram guerrilhas. Foi o oposto do que aconteceu lá. Quando todo mundo achava, nas teorias europeias, que o centro da revolução seria a partir dos trabalhadores fabris, que estão lá ombro a ombro, estão sentindo a opressão e percebendo a opressão, na América Latina, por exemplo, foi diferente. Foi da zona rural para a zona urbana. Foi com a guerrilha rural, com Fidel, Che e tantos outros. Então, assim, só para a gente entender isso. Mas, nesse cenário, o capitalismo apostou muito. Marco, tu diz o Val que eu entrego a manhada dele, viu? Oi? Alguém falou? Entrega amanhã a escada do Val. A escada do Val. Ninguém está falando aí da escada do Val. Mas vamos lá. Foi então, algum erro, vazou o áudio aqui do colega. Já fechou. Tá bom. Aí vejam só.
Então, aproveitar que vazou o álcool, vou só pedir uma água aqui à minha filha. Vou fechar aqui para dar um grito, é rapidinho. Não, certo, reclamando. Então, esse socialismo foi tido como prejudicial, não dá certo, e se vendeu a teoria do neoliberalismo. Pode passar aí, Levi, por favor. Bom, nesse cenário surge o conceito de globalização. Eu, pessoalmente, adoro um brasileiro que cria esse termo, Milton Santos. Quem é da geografia tem que conhecer esse cara. É um gênio. Milton Santos, por exemplo, para discutir geografia, ele discute antes a noção de espaço. Porque não tem como você discutir espaço sem discutir filosoficamente. Ele vai para o canto, para o Hegel. Obrigado, meu filho. Ele vai para o canto, vai para o Hegel. Discutir a noção de espaço. Eu não coloquei as referências aqui, porque, como eu falei, era uma aula mais para a turma do ensino médio, né? Mas estou vendo que tem mais gente aqui com formação, etc. Vamos tocar a aula do jeito que está. Nesse cenário surge o conceito de globalização. O processo econômico, e qual é o cenário? Só recordando. Derrocado do socialismo real da União Soviética e avanço da teoria capitalista ou neoliberal, sobretudo a partir dos Estados Unidos e da Inglaterra. E, ó, pessoal, vamos lembrar aqui, mas bem rapidinho, deixa eu dar um parênteses. A Segunda Guerra Mundial, você tem dois blocos que lutam contra si, o eixo e os aliados. O eixo, Japão, Itália e Alemanha, marcado pelo totalitarismo, pelo fascismo. Isso é extremamente importante entender, porque no Brasil hoje estamos com um embrionário fascismo nascente, e nós temos que nos preocupar. Depois eu falo sobre isso. E do outro lado, tinha tanto socialistas quanto liberais que defendiam as liberdades. Aí você tem Inglaterra, França e Estados Unidos, representando o capitalismo, e a União Soviética representando os Estados Unidos. Esses aliados derrubaram o eixo, derrubaram o fascismo na Itália e derrubaram Hitler, o nazismo na Alemanha, derrubaram Mussolini e Hitler, ou seja, o fascismo e o nazismo. Acabou a Segunda Guerra Mundial e o mundo entra agora em um período conhecido como Guerra Fria. Quem é que vai mandar no mundo? E fica uma disputa que não chegou a ser uma guerra direta, por isso é chamada de Guerra Fria, mas é uma disputa armamentista, uma disputa por espaço, por quem chega primeiro ao espaço, uma disputa de concepção de mundo. Essa disputa vai até a década de 80, ali por volta de 85, 89. Dali para frente, como nós já falamos, você vai ter a derrocada do capitalismo, a derrocada do socialismo, com a União Soviética se desestruturando e, consequentemente, a gente vai ter o avanço do capitalismo, especialmente na Inglaterra e nos Estados Unidos. Então, essa globalização, ou esse neoliberalismo que avança pelo mundo, ele fundamenta-se na abertura do mercado, na abertura de mercado dos países capitalistas uns para os outros, resultando em transações globais sem restrições. Isso é legal porque, enquanto o Bloco Socialista tinha feito uma cortina de ferro, tinha se isolado entre si, os países capitalistas fizeram abertura econômica. Você vai ver uma China depois que vai assumir uma política socialista e uma economia capitalista, que dá outro debate, e assim, só para citar como exemplo. Nesta conjuntura, deixa eu olhar na hora aqui, nesta conjuntura, as conquistas alcançadas pela classe trabalhadora passam a ser substituídas pela flexibilização das relações entre patrão e empregado. Essas flexibilizações são importantes para a gente entender a conjuntura atual, como, por exemplo, a reforma trabalhista que a gente acabou de passar. Quando o legislado cai para o negociado, ou seja, o que é que delibera as leis trabalhistas agora no todo? É a negociação do patrão com seu empregado, ou do empregado com seu patrão. Ocorre que o empregado nunca teve forças para negociar com seu patrão. Então, isso gera ainda mais precarização do trabalho. Eu vou dar exemplo prático. O cara é dono de uma padaria, ele tem 2 funcionários que trabalham cada um 8 horas, porque a legislação diz que só pode 8 horas. Mas ele está passando agora a crise da pandemia, ele disse, cara,
nós precisamos trabalhar mais, fazer mais produto para baratear, para a gente vender mais barato e conseguir competir. Logo, eu preciso que vocês trabalhem mais tempo. Aí o empregado vai dizer assim, mas quanto tempo? Ele diz, pelo menos 12 horas cada. Aí o empregado diz assim, eu aceito. 13 milhões de desempregados no Brasil, desempregado eu não posso ficar. Então, veja, ele não tem liberdade de escolha. Quando é que ele tem liberdade? De escolha? Liberdade onde? Quando existiu liberdade no capital? Se eu me sentir explorado nas escolas particulares como eu me sentia, eu podia sair, abrir a porta e sair da sala, a minha turma respondia, claro, professor, você é livre para isso. Ninguém vai me impedir. Eu digo, a princípio é muito simples. Sou livre, basta eu sair pronto. Ninguém vai mandar em mim. Só que eu tinha 2 filhas, que come não era pouco não, leite. E se eu saísse, quem era que ia pagar o salário? Ou seja, os mecanismos de exploração passam a ser outros. E, no fundo, eu não tenho liberdade. Eu sei que sou explorado, continuo explorado, que eu não tenho liberdade de romper esse ciclo de exploração. Então, essa reforma trabalhista, por exemplo, é muito disso. Aí eles venderam a reforma trabalhista como se isso fosse gerar mais emprego. Leda mentira, grande mentira. Como assim? É simples, o cálculo não bate, é matemática simples. Ora, se eu tenho 2 trabalhadores, no exemplo que eu dei, que trabalhavam 8 horas, e se eu preciso aumentar a quantidade de pão, por exemplo, na legislação eu ia ter que fazer o quê? Contratar mais um que trabalhasse 8 horas. Ao invés de contratar mais um, eu vou pegar as horas desse um que eu contrataria e vou dividir pelos outros 2. Pago o mesmo salário, só preciso ter 2 trabalhadores. Ou seja, uma vaga de emprego que existia passa a não existir mais. Agora, pensem isso a longa e grande escala. É muitas vagas de emprego que passam a não existir. Porque agora o que vale é o negociado sobre o trabalhar. Até mesmo Lula já defendeu, na sua época de PT, sua época de sindicalista, que o trabalhado, o negociado fosse acima do legislado, que foi um grande erro dele. Mas aí o que é que ele usa de desculpa agora? Que quando ele fez isso, os sindicatos eram extremamente fortes, tinham poder de disputar com o patrão coletivamente, coisa hoje que não tem. E o que é pior, a maior parte dos sindicatos são de categorias pequenas, que não dá para negociar. Enfim, só para citar como exemplo. Está dando para entender, pessoal? Está tranquilo? Vou dar uma acelerada. Vamos? Nessa conjuntura, as conquistas alcançadas pela classe trabalhadora vêm sendo substituídas pelas... já falei. Passa aí, por favor, Levi. O processo de globalização fez com que as indústrias deixassem seus países de origem e começassem a migrar para países pobres, onde encontram-se mão de obra barata. E é daí que vem muito do processo de precarização, como, por exemplo, o modo de produção chinês, na China. Extremamente precarizado. O que resultou no aumento do desemprego em escala mundial, na precarização dos trabalhadores, no aumento das jornadas de trabalho e na diminuição da renda dos trabalhadores, ou seja, mais pobreza no mundo. O mundo estava enricando, e eu posso colocar esses dados depois no texto, no link do texto, para vocês acompanharem, os links do que eu estou falando, as referências. O mundo estava enricando e a pobreza aumentando. A explicação é simples. Por que o mundo fica mais rico e a pobreza aumenta? Porque tem um punhado da sociedade que está concentrando cada vez mais renda. Existe um teórico chamado Thomas Piketty. Para quem não gosta de socialismo, por exemplo, está em uma boa leitura. Ele é um liberal. Eu, pessoalmente, gosto muito dele, mas eu sou muito mais à esquerda do que ele, logicamente. Mas eu gosto de parte do que ele fala, porque ele faz um estudo muito complexo. O livro dele tem uma porrada, quase 800 páginas, e ele explica o porquê a desigualdade aumenta no mundo e que essa concentração de riqueza, que a gente poderia dizer assim, ora, se o mundo está ficando melhor no capitalismo do que era na escravidão durante a Idade Antiga, do que era no feudalismo na Idade Média, do que era no mercantilismo na Idade Moderna, por que a gente reclama desse 1% da população que concentra as riquezas? O Thomas Piketty responde de forma muito clara, e ele é capitalista, viu? Não é socialista, não. Para os que estão aqui, que acham que eu só falo de socialismo. Ele diz o seguinte, que esse grupo passa a ser tão grande, tão forte, que eles ficam maiores do que o próprio Estado. E aí esse grupo passa a intervir nas instituições públicas, no Estado, na própria igreja, nas instituições sociais, desculpa, no Estado, na família.
na própria igreja. Veja quem são os pastores mais pops atualmente. Veja quem são os padres mais pops. É quem faz um discurso pró-mercado. Então, esse grupo fica mas tão fortalecido que eles passam a mandar nas instituições sociais. E só continuam concentrando ainda mais renda. Aí daqui a pouco a gente fala dele com dados. Então, aí um teórico importante, se quiserem ler, Thomas Piketty. O que resultou no aumento do desemprego em escala mundial e na precarização. Isso eu já falei. Há uma cobrança cada vez maior para a geração do lucro para o capital. Toda vez que a turma falava assim, porque o capital, eu digo, pô, caramba, que conceito é esse de capital, velho? Eu ficava meio em dúvida na minha juventude até eu estudar, porque assim, o capital parece algo abstrato. Você não sabe o nome de quem ele explora. O seu empregador, não, você sabe o seu empregador, o cara que ele explora. O capital, o que é o capital? Eu estou definindo aqui para a gente tentar, pelo menos, manter o debate. São investidores de bancos, são multinacionais, sistema financeiro, os rentistas, que nunca trabalharam. A maior falácia do capitalismo é trabalhe, que você vai conquistar. Meu filho, se trabalho eu conquistasse, minha mãe era rica, meu avô era rico, porque eu não conheço ninguém que trabalhou tanto quanto a minha mãe. Esses não exploram dos trabalhadores. Eles enricam pela exploração do capital, dos trabalhadores. Os rentistas, por exemplo, estão lucrando só com o pagamento da dívida pública, e é um recorte importantíssimo, que se não entender isso, não vai entender o problema democrático que a gente está no Brasil hoje e nenhuma das questões políticas. Nós pagamos cerca de 50% a 55% da riqueza produzida no Brasil só para o sistema financeiro, para os rentistas. Isso não é para pagar a dívida, é para pagar os juros da dívida. Perceba, metade do que a gente trabalha no dia a dia, você que trabalha 8 horas, 10, 12, em resumo, matematicamente falando, metade do que você trabalha diariamente é só para pagar os juros da dívida, a amortização da dívida. Um monte de gente, uma pequena elite brasileira, que a gente chama de capital, ou de rentistas, que ganham só com o lucro que a gente produz para pagar a amortização, os juros da dívida. Uma dívida ilegal e imoral. Segundo Maria Lúcia Fatorelli, procurem textos dela, procurem vídeos no YouTube dela, muito bom. Segundo Maria Lúcia Fatorelli, ela já auditou dívida de uns 3 países. Eu lembro da Grécia, eu lembro do Equador, não sei qual mais. Ela é auditora aposentada. É um gênio. Segundo ela, 2/3 da dívida pública é ilegal. A nossa Constituição de 88 já prevê o pagamento da dívida pública. Perdão, já prevê a auditoria da dívida pública, e nós nunca auditamos. Está lá na Constituição. Por quê? Porque não há interesse político em auditar. Não há interesse político em auditar porque quem financia os políticos são esses financiadores, esses investidores. É eles que financiam e logo se financiam, não querem ser perturbados, não querem ter tirado os seus privilégios. Então, assim, só para você ter ideia, imagina, da metade dessa riqueza, daí, negócio de 2 trilhões para ser investido em saúde e educação. Nós moraríamos quase numa Suécia. Nós moraríamos... a corrupção, o problema tem que ser combatida. Eu quero todos os canalhas, seja do PT, do PC, do B, de onde for na cadeia, esses bandidos precisam ir para a cadeia. Uma coisa é dizer que é a favor, é contra a corrupção. Outra coisa é dizer que o problema do Brasil é a corrupção. Não é. O problema está aqui, nesses rentistas, no pagamento da dívida pública. E agora, na pandemia, nós temos que suspender o pagamento da dívida pública para que esses recursos auxiliassem as famílias a ficarem em casa e protegerem a si, auxiliassem as pequenas empresas. Pessoal, não é possível que vocês não entendam o que é neoliberalismo quando assiste um vídeo do Paulo Guedes. O que é que o Paulo Guedes disse em vídeo na reunião dos ministros? Empresa pequena não dá lucro, não. O Estado tem que ajudar. É as empresas privadas, as grandes empresas, que essas dão lucro. Ou seja, aquele bando de comerciante sem conhecimento político, aquele pequeno empreendedor que achava que com esse governo liberal ia ter condições, olha o que é que acontece. É um governo que só quer ajudar os de cima do sistema financeiro.
deem um Google rapidinho e veja quanto foi de aporte financeiro para os bancos e quanto foi de aporte financeiro para os trabalhadores ficarem em casa. Um Google rapidinho você vai ver isso. Eu vou passar porque não dá muito tempo de falar. Então, em resumo, nós trabalhamos, obrigado, viu, Levi, para o capital, para bancar o privilégio dos de cima. Olha isso aqui. Olha, esse dado para mim assim é fodástico, me perdoem a palavra. Quando eu vi isso, aí eu senti que, pelo que eu lutava. Professor, quem é o seu inimigo? A burguesia. Quem é a burguesia? Não é o médico que tem 2 casas. O médico é trabalhador, recebe salário. A burguesia dá afagos a alguns de nós. Eu, por exemplo, tenho um carro zero. Eu tenho uma casa boa e tenho condições de tomar uma cerveja. Eu gosto de uma gelada. Todo final de semana eu estou tomando uma cervejinha gostosa. Eu tenho um padrão de vida bom. Esse é um afago que o capitalismo faz para mim, para que eu me sinta seduzido, ao ponto de não entender que metade do meu trabalho vai para eles. E a outra parte da população, lá embaixo, a marginalizada pelo próprio Estado, ela não consegue entender isso. Que metade do que o carroceiro, do dia, o carroceiro está empurrando aquela carroça, metade do dia que ele carregou aquela carroça foi só para o capital. Então, vamos ver de onde vem isso. Esse eu fiz questão de botar. Segundo esse relatório aqui, que eu não vou nem me inventar de falar esse nome em inglês, senão eu faço merda, porque eu sou sertanejo, eu mal falo bem o português. Pense um doutor pé no chão. Um doutor que mal fala, sou cheio de vício de linguagem do meu sertão. Vamos, tamo, estudando. Enfim, não vou nem falar o inglês, mas veja, um dos mapeamentos mais completos sobre o mapa da desigualdade mundial, e isso em 2013, isso ficou muito pior, aponta que 0% da população concentra 41% da riqueza produzida no mundo. Eu vou arredondar com vocês esse cálculo, para tentar ficar mais bem perceptível. E aí eu vou dar 2 exemplos, porque pode ter alunos aqui do primeiro ano que estão chegando, que ainda não têm estudado porcentagem. Mas vamos arredondar. 1% da população. 1% da população concentra 50% da riqueza mundial. Arredondando. Você sabe o que é isso? Metade do nosso trabalho vai só para esse 1% de privilegiados no mundo. Esses são os bilionários. Tem uma série na Netflix chamada Billions. Assistam. Os caras são Deus. Tem professor, amigo nosso, que se acham ricos porque tem um carro que pode viajar para Disney e não querem lutar pela classe trabalhadora. Professor Hugo, por que você continua lutando? Sabe por que eu luto? Porque eu vim lá de baixo. Nós morávamos em uma vila que era 4 casas para um banheiro. E não é agora que eu sou doutor que eu vou esquecer de onde eu vim, não. E por isso que eu faço luta. Mas eu podia me anestesiar, ficar no meu uísque bom, que eu não vou mentir para vocês, hoje eu tenho condições de comprar, e ficar farrando com o meu carro. Mas não, eu não posso aceitar. Eu não posso e não podemos aceitar que metade do que produzimos, metade da riqueza mundial fique na mão de 1% da população. A tromba, sabe qual é, pessoal? Me permitam falar. É que quando a gente vai dialogar isso, vamos taxar as grandes fortunas. Aí, o meu parente lá de Canapi, que tem um supermercado, ou uma fazenda, ou o meu médico, eles acham que eles que são ricos. Eles acham que eles que são ricos e ficam perturbados. Não, a minha riqueza, os meus privilégios, não, que é isso? Os outros mais dementes dizem assim, me perdoe a palavra, professor, você não é aí bom, não quer dividir tudo, divida a sua escova de dente. Ora, a escova de dente é minha higiene pessoal. Teve professor na sala dos professores de FOL que veio me dizer isso. Olha o tamanho da ignorância política. Não, filho, eu não quero dividir a minha casa, o meu quarto, a minha cama, não. Eu só quero que as outras pessoas também tenham acesso a ter um quarto, um cama, um computador. Eu não quero nivelar a população por baixo, não. Eu quero nivelar por cima. Tem condições? Tem. Pegue das grandes fortunas e divida para o povo. Não quero que a gente nivele por baixo, não. Todo mundo pobre, não. Eu quero todo mundo bem. Então, veja. Eu não vou aceitar, vou morrer sem aceitar. E 1% da população fique. Aí, isso arredondando, para finalizar essa parte, repito, se você não conseguiu me entender ainda, é metade do teu trabalho.
Imagine você, professor, professora, trabalhador, não sei qual é a sua área de atuação. Veja quantas horas você trabalhou por dia. Quando você deitar a cabeça no seu travesseiro, lembre-se que era para você trabalhar só metade disso, que a outra metade foi só para enriquecer esse 1% da população mundial. Esses bilionários vão assistir a série Billion na Netflix, que hoje todo mundo tem Netflix, e vejam como eles vivem. Eles vivem como semideuses. Tem tudo. E querem manter esse privilégio. Como é que eles fazem para manter esse privilégio? Financiam as campanhas eleitorais para que os políticos defendam os seus privilégios. E o Estado, logo, essa instituição social, que vocês já viram na aula com o professor Levi, e eu tenho certeza que foi muito boa a aula, eu assisti uma parte dela que ele me mandou, vão passar a perceber que o Estado não está para garantir o bem social, e sim para proteger o privilégio dessa elite de bilionários, desse 1% da população, que segrega e quer manter o seu privilégio. Então, logo, eles tomam o Estado para si, financiando os políticos, e os políticos passam a ser fantoches desses 1% da população. Espero que deu para entender. Se não deu, perguntem, por favor, porque isso é muito importante. O sistema capitalista prega, só para me ler o outro aí, o sistema capitalista prega os ideais democráticos, bem como a liberdade e igualdade defendidos pelo liberalismo econômico. Com o neoliberalismo, o sistema capitalista, o que vale é o lucro, o crescimento econômico. O grande problema desse sistema é que essa turma fica rica, mas concentra toda a riqueza, concentra a renda. E o que é que isso gera? Eu já falei, aumento da pobreza mundial. Dá um Google, facinho você vai encontrar como a pobreza mundial tem galopado no mundo. Isso aqui, galera, não é só falácia, não. Isso aqui é criança morrendo de desnutrição. Isso aqui é mães morrendo no parto sem auxílio à medicação. Isso aqui é a tuberculose matando muita gente pobre. Passa aí, Levi, por favor. Bom, essa parte eu acho massa. No liberalismo, a economia até cresce, isso é verdade. Essa é a parte legal do neoliberalismo. E eles mostram esses dados. Contudo, não reflete melhores de vida para toda a população, visto que a riqueza se concentra nas mãos de pouco, que eu tinha dito. Em países ricos e neoliberais, a fórmula parece ser exata. Países neoliberais tornam-se ricos e geram bem-estar para toda a população. Isso não passa de uma falácia. Isso é uma grande mentira, um grande engodo. E eu vou explicar. E é carregado de equívocos, sobretudo equívocos históricos. Então, para a gente entender isso, necessariamente, nós temos que entender a história. E aí, de forma muito simplificada. Pessoal, olha a ideia do neoliberalismo dando certo. Vamos botar o neoliberalismo? Bora, vai dar certo, a economia vai crescer. Se não tivesse a Covid, por exemplo, agora no Brasil, poderia ser, inclusive, que a economia do Brasil crescesse. Ela pode crescer 15% ao ano, inclusive. Se isso não gerar bem-estar para a sociedade, de nada valeu. A China, inclusive, estava com um projeto de desacelerar o crescimento econômico para promover igualdade plena na sociedade ou para frear a desigualdade social. Só para dar um exemplo da China, que é o país hoje que mais cresce economicamente. Estava galopando aí em 10%, 20% ao ano. Por que eu estou falando isso? Vou dar um exemplo. O Brasil começa a exportar muita carne. O Brasil começa a exportar muita soja. O Brasil começa as commodities. Pessoas do meu coração que estão me vendo agora, pergunto. E esses recursos vêm para o trabalhador? A gente não tem imposto sobre a terra. Você paga imposto sobre a sua casinha. No Brasil, é que nem jabuticaba. Só aqui, eu acho que está me engano, na Tailândia, que não existe imposto sobre a terra. Esses latifúndios todos não pagam imposto, não. Lascam o meio ambiente, destroem as nossas matas, aí a carne que eles produzem é para fora. Aqui a gente compra caro a picanha. Embora nós sejamos um dos maiores fornecedores. Por quê? Porque é melhor ganhar em dólar do que em real. E o dinheiro, quando vem para o bolsinho deles, não vem para a sociedade, não. Aí a gente vai ter superávit primário, mas o dinheiro que veio para o Brasil não vai ser repartido para a sociedade. Vai ficar na mão dessa minoria.
Aí a turma vê no jornal, olha, a gente está com superávit, o Brasil teve uma balança favorável, o Brasil conseguiu vender muito, certo? E esse dinheiro entrou para quem? Aqui no nosso estado, por exemplo, a gente produz muito açúcar e compra açúcar caro. Um dos maiores produtores de cana, e o álcool aqui é mais caro do que a maior parte dos estados brasileiros. Por quê? Porque é melhor vender a dólar. Isso é o capitalismo, que vale ao lucro. E esse lucro não é distribuído, ele é concentrado, gerando pobreza e desigualdade social. A pobreza e a miséria permanecem como um dos principais problemas da humanidade. Então, o neoliberalismo até cresce. Aí, o neoliberalismo tem um discurso da meritocracia. Vocês já assistiram aquele filme? Alguns aqui devem ter até chorado. Que coisa linda! Aquele filme do... Ai, meu Deus. O Smith. É A Procura da Felicidade? Já assistiram, né? Alguns devem ter chorado. Aquilo ali é trágico, chega a ser depressivo. Eu vou explicar por quê. Daqui a 10 anos, se você não conseguir, primeiro, um conceito de felicidade que é caríssimo, é colocado ali como uma vitória econômica. Não é. Tem muita gente que descobriu a felicidade quando deixou tudo. Eu dou exemplo aqui como cristão de São Francisco de Assis, por exemplo. Não estou dizendo aqui que vocês têm que fazer o mesmo que Francisco de Assis. Por exemplo, quando eu falo, você não é socialista, divide as suas coisas. Não. Eu defendo os ideais à esquerda, mas eu não sou franciscano, não. Eu quero os meus bens particulares, sim. Agora, eu quero que outras pessoas também tenham acesso. Então, ali é o seguinte, se não desse certo, a culpa era de quem? Do indivíduo. A culpa nunca é do Estado. Então, o Estado te nega educação de qualidade, o Estado te nega ambiente de lazer, o Estado te nega esgoto, não tem, o Estado te nega saúde adequada para boa parte da população, o Estado nega até a alimentação digna. Aí você vai chegar para essa criança na vida adulta e vai dizer, você se esforçou pouco. Estão de brincadeira com a minha cara? Se eu cheguei aqui foi porque eu me esforcei muito, e porque eu não sou um juiz, ou um cirurgião, ou qualquer coisa desse tipo. Porque para mim era impossível passar nesses cursos, porque eu vim da educação pública. Consegui entrar com muito esforço na federal, mas em curso periférico, como de filosofia, que ninguém quer, que a média é baixa. Essa é a grande verdade. Que bom que eu virei um dos melhores filósofos, e não tenho falsa modéstia em falar isso. Vocês depois vão me julgar se eu sou ou não sou bom. E outro, eu passei no concurso que a Alagoana nem passava, só passava a turma de fora. E me encontrei como filósofo. Que bom que eu sou feliz por isso. Não porque eu tenho dinheiro. Mas vejam, eu não podia ser um juiz porque eu não tinha condições de passar em direito. Porque quem passa é os branquinhos, filho de rico, que tem professor particular, computador, melhor escola. Eu tive 2 anos sem nem ter professor de matemática. Porque não tinha professor contratado na minha escola. Eu gostava era da hora da merenda, quando tinha merenda, cuscuz com almôndega, comia, que era um bicho. Sou lá da pobreza, filho. Então, vamos lá. Os principais problemas da humanidade. Isso, lecionei para um aluno, estou vendo. Isso demonstra que o crescimento econômico e o aumento da riqueza do mundo globalizado não foi eficiente para promover a melhor distribuição de renda e qualidade de vida para todos. Pode passar aí, David. Passou, né? Aí lembre-se, Thomas Piketty. Até os capitalistas têm que se curvar dentro do cara do estudo que ele fez. Tem socialista que odeia ele, eu pessoalmente gosto muito e indico para todo mundo. Não é porque eu sou de esquerda que eu só vou ler a esquerda, porque senão isso é ser sectário. É se fechar na bolha. E eu, como filósofo, não admito viver em bolha. Eu não excluo meus alunos bolsonaristas, um ou outro, que é desrespeitoso, que fica só falando merda. Bolsonaro 2020, Bolsonaro 2020. Aí, quando eu perco a paciência, eu excluo. Mas eu não excluo quem pensa diferente de mim nas minhas redes sociais. Por quê? Porque eu não quero viver na minha bolha. Thomas Piketty é que fala isso. Tem crescimento econômico, mas não tem riqueza distribuída. Então, vamos lá. Olha, tem esse filósofo aí, Sheldon Wynne, que ele diz assim, usa o termo totalitarismo invertido. Eu gostei desse termo. Olha, para descrever o sistema político atual, ele usa esse termo. Repito, totalitarismo invertido. Vamos ler rapidinho? Segundo ele, neste totalitarismo invertido, mascaram-se através do consumo
as opressões e a exploração bem pior do que as que ocorriam nos estados totalitários. A gente está falando aqui de nazismo, fascismo, vamos lá. A partir de sofisticadas tecnologias de gerenciamento corporativo, manipulação e controle das massas, se instaura o totalitarismo invertido, o que camufla de forma eficiente através do brilho, barulho e abundância da sociedade de consumo. As liberdades democráticas civis, participação na política, os direitos essenciais, etc., são gradativamente esfacelados. É um totalitarismo invertido. Lá no Instituto Federal, por exemplo, a gente tem agora o controle, me ajuda aí, Levi, controle tecnológico, controle de ponto. Bater ponto. O relógio, por exemplo, só para vocês deixarem uma ideia, eu não vou nem falar muito dos dias atuais, mas é o relógio. Quer ferramenta de controle maior do que o relógio? O relógio nada mais é do que uma criação da modernidade, do processo de produção moderna. Começar a gerenciar o tempo para produzir cada vez mais. Aí agora nós somos escravos de um relógio. A gente tem hora para estudar, hora, para cagar, hora para acordar, hora para comer num dia totalmente corrido. E se você não está, dê graças a Deus, mas provavelmente quando entrar no mundo do trabalho, vai ter hora para tudo. Inclusive agora, nós estamos mensurando em hora o tempo que a gente vai ter um de debate, porque tudo segue uma lógica de horas. É nada mais, nada menos do que esse controle invertido. Esse controle invertido. Então, é um sofisticado controle desse momento. Passa aí, por favor, Levi. Galera, eu estou vendo aqui muitos elogios, assim, eu agradeço muito. Eu só não estou falando e comentando eles para dar tempo para o debate, mas agradeço de coração os elogios que eu estou vendo aqui no chat, eles aparecem na telinha aqui para mim. Assim, na atual democracia em que vivemos, e afirmamos ser a base de sustentação da nossa sociedade, não tem quem diga que nós não vivemos, inclusive eu, qualquer um. E outra coisa, eu estou criticando a democracia aqui, mas ela ainda é um dos melhores métodos políticos de organização social. Eu estou dizendo que é preciso entender os problemas para encontrar soluções. Fingimos que somos iguais nessa democracia e que temos as mesmas oportunidades, que basta só ter força de vontade para vencer na vida. Nesta democracia, nós somos devorados de dentro para fora, mesmo sem percebermos, pois somos ludibriados pela indústria de relações públicas, pela indústria de entretenimento e do materialismo da sociedade de consumo. Mentes brilhantes que aqui estão interagindo com esse professor. Desde quando nós somos livres, fraternos e iguais no sistema republicano e democrático atual? Essa é uma grande farsa, é uma mentira. Nunca fomos. Nunca fomos. Duvido que você seja livre para sair do seu trabalho agora, até Mas como é que você vai se sustentar no sistema capitalista? Qual é o mecanismo de controlar você e você ter que estar lá? É o que o Marx chamou de exército reserva. Tem que ter a miséria no mundo capitalista. Não achem que o mundo capitalista vai acabar com a miséria, não pode. Porque é preciso ter um monte de miseráveis lá fora. Porque se não tiver um monte de miseráveis, eu vou demandar melhores condições de trabalho. Eu vou dizer, patrão, eu só trabalho se tiver isso e isso. Aí o patrão vai dizer, acho que você não quer não? Olha a quantidade de miseráveis lá fora. O Marx chamou de exército de reserva, é uma forma de nos controlar. Estou acabando já, viu? Vai lá, Levi. Assim, aqui representa um pouquinho aquele filme que eu falei para vocês. É como se a culpa fosse só nossa. Se tudo der errado, a culpa é só sua. Eu costumo falar, me perdoe o parênteses, eu sei que eu já passei muito tempo aqui, mas só para vocês terem ideia, nós vivemos um mal do século, a depressão. Logicamente que a depressão tem uma porrada de outros fatores, e eu não sou ingênuo para dizer que é somente isso. Como, por exemplo, questões biológicas, questões químicas do cérebro, algum acontecimento recente, enfim. Mas vocês têm dúvida, só para jogar essa reflexão, de que a depressão também tem a ver com essa
precarização, com essa exploração dentro do sistema capitalista, de que todo problema é só do indivíduo, não tem nada a ver com o Estado. O indivíduo quer pegar o menino do sertão e vai dizer, vença na vida, sem ter dado a ele zero condições, não dá. Quando o menino crescer, que olhar e ver as propagandas, tem um carro, seja feliz com o carro, a Coca-Cola abre a felicidade, e ele não ter capacidade de consumir esses produtos, porque não tem o famigerado dinheiro, ele vai se sentir como? Um nada. Um nada, porque a culpa foi dele. O Estado, a sociedade disse que a culpa foi dele. Como se a sociedade não tivesse o dever de educar a criança. Como se o Estado não tivesse o dever de educar a criança. Como se o sistema capitalista não fosse perverso. Pode passar. Levi. Olha, eu digo sempre isso aqui é importante. Independentemente de qual for a corrente do seu pensamento, estado de bem-estar social, liberalista, neoliberalista, socialista, anarquista, eu os respeito. Eu só não respeito o fascismo. Regimes totalitários não têm o meu respeito e eu tenho uma premissa comigo. Fascista ou fascismo não se dialoga, se combate. Ah, professor, por quê? Vai estudar o que foi o Holocausto na Alemanha, filho. Vai estudar o que foi o fascismo na Itália. Vai estudar o que foi o fascismo na Espanha. Vai estudar o que foi o fascismo de Salazar, do Franco Salazar, Espanha e Portugal. Vai estudar. Você vai ver o grau de crueldade que é o fascismo. O fascismo não é opinião política. O fascismo não é opinião econômica. O fascismo é um mal a ser combatido, a ser extirpado da sociedade. E, infelizmente, a gente está vendo na sociedade brasileira o fascismo avançar. É com muito temor que eu falo isso. Então, seja qual for o seu posicionamento político, por exemplo, os liberais pensam totalmente diferente de mim. E eu faço debate com eles. Agora, eu não vou debater com fascista. Porque fascista se combate. Então, veja, independente de qual corrente de pensamento político aceitamos, como a mais correta, precisamos pensar a realidade a partir da perspectiva coletiva. Para tal, faz necessário a efetividade e participação no poder político. Esse poder político, eu queria ter mais tempo para discutir com vocês o que é, mas já deu 1 hora que eu estou falando aqui, eu vou avançar para a gente poder o debate. Para que construamos o mundo que nós idealizamos, ou que minimamente nos permita uma vida digna, sem pobreza, sem miséria, insegurança, etc. Um mundo mais justo que promova a inclusão das minorias. Meu Deus, será que a gente vai aceitar o que está acontecendo com as minorias, com os povos indígenas, com a população afrodescendente? Será que a gente vai aceitar o que está acontecendo com os próprios deficientes? E eu queria falar muito sobre isso, é uma pena que eu não tenho tempo. Um mundo mais justo que promova a inclusão das minorias, que rejeite a existência do preconceito étnico-racial, não cabe mais no século XXI, no mundo democrático, nós ainda temos preconceitos religiosos, étnico-raciais ou de gênero. Esse talvez seja um dos maiores desafios da humanidade no século XXI. Combater o patriarcado, combater o machismo. Eu sou machista, me perdoe o termo, vou nem falar palavrão, desculpa, pra caramba. Mas eu tenho aprendido com as companheiras que me ensinam, com os livros que tenho lido, com as minhas filhas, e eu não quero que elas vivam nesse mundo que eu vivi, no qual um homem ganha 32% mais que uma mulher, exercendo a mesma função e com o mesmo grau de formação. Isso é inadmissível. É inadmissível que as minhas filhas, ou qualquer mulher que está me ouvindo aqui, andem nas ruas com medo de ser estuprada, porque os canalhas acham que mulher é só corpo, é objeto deles, e querem estuprá-la a qualquer custo. Tem que transar, trepar a qualquer custo, nem que seja força. É inadmissível que só as mulheres tomem conta dos seus filhos e filhas. É inadmissível. E nós precisamos combater o machismo e o patriarcado. É inadmissível que o homem possa ter sua vida sexual ativa, sem receber nome nenhum, e qualquer mulher puta, é safada e é vadia. Esse mundo não pode mais ser aceito. Como o preconceito religioso. Não quero viver num mundo onde centros de Umbanda, terreiros de Umbanda, são invadidos, onde pai de santos e mãe de santa são agredidas, onde pastor
pastor líder religioso, dono de emissora, chuta uma santa. Não sei se você lembra de Macedo, dá um chute, Nossa Senhora da Aparecida, que ela sai dando uns pinotes, parece a Daiane dos Santos pulando, fazendo aquelas acrobacias, canalha. Isso não é possível aceitar mais. Não é possível que nós não tenhamos tolerância religiosa em pleno século XXI. Por isso, nós falamos em democracia, porque o Estado democrático de direito não só é para os cristãos. Aí eu preciso aqui dar um corte histórico, quando Bolsonaro sobe no trio elétrico e diz o seguinte, palavras dele, fácil de encontrar no YouTube, facinho. Aqui, esse país é de maioria cristã. Quem não aceitar, saia, vá-se embora. Não, eu sou cristão e como cristão eu abomino essa fala. Eu quero que os meus irmãos do candomblé vivam comigo em segurança. Eu quero que os meus irmãos espíritas vivam comigo em segurança. Os budistas, qualquer que seja o credo religioso dele, que ele tenha liberdade de ter o seu credo religioso e não só liberdade, que ele também seja assistido pelo Estado. Isso não é uma fala de um chefe de Estado como Bolsonaro, isso é uma fala criminosa. Eu não entendo como um cristão, como um espírita, como um budista vota num cara desse, porque é tudo o contrário do que o Cristo pregou. Mas vamos lá. Passa aí, Levi, por favor. No Brasil, comumente, afirmamos que vivemos numa democracia. Interpretamos que a democracia seja a existência de eleições, de partidos políticos e da divisão republicana dos três poderes, além da liberdade de pensamento e de expressão. Contudo, vivemos em uma sociedade profundamente hierarquizada, onde não há percepção nem prática da igualdade como um direito. Dividimos as pessoas basicamente, eu vou usar o Thompson, um grande historiador, que ele diz entre os de cima e os de baixo, ou seja, os ricos que devem ordenar e os pobres devem obedecer. Não se enganem, mesmo em instituições federais como a nossa, boa parte, inclusive dos professores, tem uma mentalidade de preparar só peão de obra. Filho de trabalhador, até pouco tempo atrás, era formado só para ser peão, para baixar a cabeça, para receber ordem, para ser educado com o patrão. Nós não queremos mais esse tipo de educação, nós queremos uma educação que liberte. E aí eu preciso falar do Freire, Paulo Freire, que esse governo tanto abomina, dizendo que é de esquerdista. Cara, chamar Paulo Freire de socialista é uma loucura. Eu uma vez cometi esse erro, tive inclusive que pedir desculpa. Porque não é, embora seja muito progressista. Quando a educação não é libertadora, nos ensina Paulo Freire. O sonho do oprimido é um dia ser opressor. Nós não podemos aceitar isso. Ser os de baixo que só obedece. Por isso que, a depender do momento e das bandeiras, a revolta popular, como tantas vezes aconteceu na história, é extremamente importante. Passa aí, Levi, por favor. Vou correr agora. Vivemos já a tal democracia em que é uma sociedade dividida em classes. Pessoal, se vocês não entenderem a sociedade dividida em classes, eu, pessoalmente, não sei mais o que explicar. Existem os que dominam e os que são dominados. Para mim, não tem dúvida nisso. Só desenhando. Agora, o problema é que o cara que é de classe média, ele acha que já é da classe de cima. Não sabe ele, que quando a gente fala classe alta, a gente fala dos bilionários. Os da classe de baixo, eles subdividem em várias classes. A média, A, B, A, C, A, D, A, E, que me perdoe a palavra, os fudidos e os menos subidos. Me perdoe o palavrão. Não tem outra saída. Vivemos na atual democracia uma sociedade dividida em classes, somos uma sociedade violenta, olha o que eu tinha falado anteriormente, racista, machista, com crescente intolerância religiosa, dita por esses líderes religiosos, mafiosos, criminosos, que vocês já sabem bem que estão dentro da política. Sabe, eu nem preciso citar nome, porque é fácil de sabê-los. Marcada por profundas desigualdades econômicas, exclusões culturais e políticas. Não há percepção nem prática do direito de liberdade. É um engano absurdo acharmos que os ideais democráticos difundidos no século XVIII com o iluminismo, que são eles, liberdade, igualdade e fraternidade, estão sendo aplicados na nossa sociedade. Uma grande mentira, desde quando nós somos livres. Agora eu pergunto, e fraternos? Agora lascou, iguais. Fraternidade?
Eles nos colocam para competir em tudo. Se é para entrar na educação, o pobre tem que competir com o filho pobre. E o filho do rico fica pisando na nossa cabeça, tentando tirar o nosso espaço na Universidade Federal. Ou não é assim? Ou não é assim que funciona? Tudo é uma competição, nós somos treinados a todo dia para competir. Mas por que precisam da competição? Porque eles precisam que nós não consigamos ter o que o Marx falou lá atrás, trabalhadores do mundo todo, univos. Eles precisam que a gente esteja em constante competição. Qual é a melhor forma, por exemplo, de se manter uma sociedade patriarcal e machista? Fazendo com que as mulheres lutem e compitam entre elas. Ou não é? Sabe o que é que os homens dizem nas rodas de conversa, meninas? Joga o milho e deixa elas brigar. É assim que eles lhes tratam, de forma desrespeitosa, machista e canalha. Então apoiem umas às outras. Eles querem a nossa competição. Nós precisamos lutar pelo ideal de fraternidade, de igualdade e de liberdade, tal como foi posto lá atrás. Passa aí, por favor. Passou? Não, né? Tá passando não, Levi? Deu uma travada aqui, 1 minuto. Então, eu vou bater no papo com o pessoal aqui, enquanto você Agora vai foi. passou. Em nossa democracia, os interesses... Obrigado, viu, Michele? Em nossa democracia, os interesses das camadas populares não se tornam direitos. E quando se tornam, são em raríssimos momentos de conjuntura favorável aos trabalhadores. Galera, tem que entender que quando o Estado nos dá direito, não é caído do céu. Quando a gente faz greve, quem porra gosta de fazer greve aqui? As greves que eu fiz, eu sou chamado de maloqueiro, baderneiro, eu tenho meus sonhos, eu estou no meu 3º livro publicado, 4º já. Acabei o meu doutorado, tive que parar o meu mestrado para poder tocar greve, sabe por quê? Para defender o que um dia eu tive, que era a educação pública, porque eu sou filho de pobre, e graças à educação pública, eu estou aqui hoje, e a gente precisava defendê-la. E a educação pública que vocês estão tendo, esse espaço que vocês estão tendo, ele não foi dado pelo Estado, ele foi conquistado. As elites nunca iam querer que a gente estudasse e que a gente tomasse consciência. Quer ser rebelde? Estude. Estude, milite, procure partidos políticos que você goste, procure organizações sociais que você goste. Milite por um mundo melhor. Na sua igreja, provavelmente deve ter, por exemplo, eu adoro a Pastoral da Terra da Igreja Católica. Aqui em Alagoas, por exemplo, em Maceió, quero fazer uma saudação ao pastor Wellington, um pastor progressista que tem lutado contra esses mercadores da fé, que só querem usar a fé popular para ludibriar a população. Tem muito pastor bom, muito padre bom, muita organização social bom, muito militante político bom, procurem. Os direitos são privilégios de alguns. A polarização social se efetua entre despossuídos, os carentes, e os privilegiados. Estes, por serem donos, valeu, Levi, esses, por serem donos do capital e, portanto, portadores dos conhecimentos técnicos e científicos, têm acesso às informações e à educação formal, que é restrita para poucos, ao menos a educação de qualidade, que nós não temos. É tudo deles, inclusive a própria ciência. É agora, depois do avanço dos institutos federais, que professores como o Levi, que está de parabéns, que organizou esse curso com todos os outros demais professores, que eu também quero, professores e professoras que eu quero parabenizar, professores como eu, que estamos rompendo essa lógica de que a ciência só sirva para os de cima. A ciência agora vai sim ser libertadora. Nem que a gente tenha que enfrentar o próprio setor da nossa instituição que acha que não deve libertar nada, que acha que o aluno tem que ser só ensino técnico e pronto. Não, o aluno vai ter filosofia e sociologia para pensar. Em 64, quando a ditadura militar entrou no Brasil, sabe qual foi uma das principais medidas dela? Tirou a filosofia e a sociologia das escolas. Por quê? Porque não queria que os estudantes pensassem. Porque pensar é perigoso para o sistema. Quer ser rebelde? Estude. Quer ser rebelde? Pense. Se liberte. Se liberte. Vamos lá, pode passar aí, por favor. Então, veja, quanto já passou, né? Continua, né? A democracia atual caracteriza pelas desigualdades econômicas, sociais, polarização social.
Esse já foi, não? Passa de novo, por favor. Ah, não. Pode deixar, vou daí. Aí, só o finalzinho. Eu vou nele esse. Trabalhadores e os interesses da classe dominante, detentores de meio de produção de capital, que se favorece politicamente. Só essa parte depois, financiam os políticos e, em tese, representantes do povo, para que estes defendam seus interesses, tornando o Estado uma ferramenta de domínio, da classe que domina. Lembrando, eu já tinha falado sobre isso, não vou falar mais. Essa alta cúpula da elite brasileira financia os políticos. Os políticos, quando forem eleitos, vão votar a favor de quem? Dos privilégios de quem o financiou. Então, o povo não passa de meros figurantes no sistema político democrático brasileiro. Essa é a grande verdade. E é isso que nós temos que combater. Eu tenho uma verdade comigo que eu vou dividir com vocês, mas ninguém precisa concordar comigo. Eu só voto em partido de trabalhador, em partido do pobre. Eu nunca vou votar no partido da elite. Você é doido? Como é que um cara já lhe explora economicamente? Você ainda vai botar ele para ter o poder político? Além de ele ter o poder econômico, ele vai ter o poder político sobre você. Então, meu filho, bota logo o arreio e diga, pode mexer aqui que eu obedeço. Então, veja, eu só voto em pobre. Não tem conversa, não voto no rico. Eu voto na minha classe. Não necessariamente os mais afortunados querem participar das eleições. Porque, por exemplo, porque os ricos vão lá? Bicho rico não necessariamente quer participar da política. Ele quer financiar o político para trabalhar para ele. Entendeu? É basicamente isso. A democracia não é garantia de direitos. Ela não garante. Ela é, sim, uma ferramenta de direitos. Nós temos que aperfeiçoá-la e lutar por ela, porque ela agora, por mais defeitos que tem, está sendo ameaçada por esse governo fascista, mas ela não garante direitos. Nós precisamos lutar por eles, porque eles não caem de cima para baixo. Hora ou outra, que a elite está bem pressionada, que ela nos dá direitos para que a gente não nos rebele, para que a sociedade não se rebele, perdão. Aí ela nos dá direitos, como o direito a férias, que foi conquista, direito à jornada de trabalho de 8 horas. Ou você acha que o trabalhador tinha direito a férias? Que trabalhava 8 horas? Era 16, 20 horas por dia. Vai lá para a Revolução Industrial e você vai ver como era bagaceira. As leis foram postas porque houve pressão social. E nós conseguimos algumas leis quando os trabalhadores estão na dianteira. Agora, nesse momento histórico, os trabalhadores estavam recuados. O que é que aconteceu? Nós perdemos uma porrada de direito e vamos demorar mais uns 10 anos para recuperar os direitos perdidos. A sociedade brasileira não consegue concretizar o ideal democrático. Ao contrário, existe uma disputa entre a necessidade de uns e o privilégio de outros, nós versus eles. Esta tensão entre essas duas classes interfere diretamente no poder político, uma vez que em nossa democracia brasileira, ao invés de termos instituições democráticas do povo para o povo, temos instituições políticas autoritárias, burocratizadas, hierarquizadas, o que é pior, instituições que são submissas aos interesses da classe dominante e servem para defender e legitimar o domínio dessa classe sobre os menos abastados. Lembre-se do Thomas Piketty. Qual é o problema deles concentrarem riqueza se a vida de todo mundo está melhorando? Primeiro, a vida de todo mundo não está melhorando. A pobreza e a fome estão em crescente no mundo. Segundo, é porque esse pessoal passa a ter tanto dinheiro, que eles começam a interferir nas instituições que passam a fazer política não para o povo, mas para eles próprios. Pode passar aí. Podemos, então, discorrer, por exemplo, dos partidos políticos, que comumente podemos dividir em 3. Eu vou ler rapidinho, só que eu já passei muito do meu tempo. Clientelistas, vanguardistas e populistas. Eu vou passar esse material para vocês depois vocês verem. Vejam que muitos dos nossos partidos estão aí. Passa aí, Levi, por favor. São inúmeros os exemplos de ineficiência da democracia brasileira. Olha, eu vou apontar os problemas, mas lembrando, a democracia continua sendo a nossa melhor forma de fazer política. Mas não é por isso que a gente vai fechar os olhos para o que nós podemos e devemos melhorar. Nepotismo, favores paternalistas, clientelismo, dentre outros, nos dão uma dimensão, mesmo que é mínima, de que no Brasil a prática da participação política através de representantes não consegue se realizar. Eu vi aqui, alguém colocou, não deu tempo de ler o nome,
50 conto voto, é muito isso aqui. É esse o processo da nossa democracia que a gente vai precisar lutar para melhorá-lo. Um outro grande problema, e eu vou apontar 2 problemas só rapidinho, da nossa democracia, é a influência da mídia, que monopoliza e tutela e seleciona as informações que o povo deve ou não saber. Depois, vocês dão uma lidinha nisso, eu vou explicar rapidinho. Só a democracia é a questão ambiental. Só a questão da mídia na democracia e a questão também ambiental. Pessoal, a mídia hoje passou a ser um terceiro poder. Lógico, nós defendemos uma mídia livre. Não tenho dúvida disso. Mas nós temos que ter uma preocupação em ser críticos ao analisarmos as informações da mídia, porque é simples de entender. Quem é que financia a mídia? Quem é que paga cada propaganda daquela que aparece na TV Globo, por exemplo? As grandes empresas. Ora, as grandes empresas querem manter seus privilégios ou querem dividir ele com o povo? Manter seus privilégios. Logo, a mídia também será uma... Deixa eu só botar aqui no... A mídia também será uma correia de transmissão das políticas e das concepções das grandes empresas do grande capital. Pode passar, Levi. Os meios de comunicação em massa são responsáveis pela construção de um ideário político, fica a cargo dos meios de comunicação de massa, em especial dos marqueteiros, a maior parte dos nossos políticos são marqueteiros, a criação de uma imagem dos políticos que é vendida aos eleitores consumidores, fazem apologia à classe dominante, vendem a imagem dos políticos salvadores da nação, messias escolhidos por Deus. Pessoal, basta ver o nosso presidente agora. E olha, eu vou aqui ser crítico, inclusive, do lulismo. O Lula, durante muito tempo, a gente não podia nem criticar, e até hoje é difícil quando eu critico o Lula. Porque, o Lula passou... Não estou nem comparando o Lula ao Bolsonaro. Para mim, não tenho dúvida. Eu não tenho nem... Para mim, não existe comparação. Mas o lulismo também deve estar submetido às nossas críticas. Aí você vai criticar o lulismo, porque não pode, como se o cara fosse um Deus, não é. Pior ainda são esses fragmentos da sociedade, esses mais radicalizados, que segundo a Folha é 15%, que tratam o nosso atual presidente como um Deus. É esse tipo de política que nós queremos. Política personalista a partir da figura de Messias. Política são programas, é um conjunto de programas. Política não são pessoas só, não. Pode passar. Pode passar, Levi. Não há uma preocupação aqui com a corrente política. Aí sim, não há preocupação alguma com que corrente política o presidente faz parte, ou o político faz parte, mas só com o que fazem de marketing dele. Basta ele ser carismático, falar bem, ter um bom marketing, acabou. Vou para o segundo tópico já, para não demorar muito. Na estrutura política do Brasil, em nossa pseudo-democracia, que de fato não é uma democracia, não somos verdadeiramente sequer eleitores. Isto é, aqueles que escolhem. Somos meramente votantes. Eu gosto dessa palavra. Não somos eleitores, a gente só é votante. Aqueles que dão o voto para alguém. O que dirá de sermos agentes políticos? Então, assim, política se faz na participação efetiva dela. Eu postei no meu Instagram, se vocês puderem me seguir lá, vão ver. Pode passar, Levi. O animal apolítico, que é aquele que diz, eu odeio política. Como se a política não tivesse interferência direta na vida dele. Meu Deus, isso é um absurdo, sem tamanho. Você pode odiar o político, você pode odiar a politicagem, mas a política é a sua vida cotidiana. A democracia, então, para finalizar, a democracia brasileira e parte das democracias mundo afora, mesmo se auto-intitulando laicas, olha, esse é um outro grande problema, são democracias religiosas, que querem esse tal de Messias, fundamentalistas, dogmáticas, opressoras e moralistas. Acrescenta a utilização da religião ou do discurso religioso para manter a ordem da classe de cima. É o que eu chamo de mercadores da fé. Mercadores da palavra. Esses pastores, bandidos, parte deles. Tem muito pastor que deve ser seguido. O Wellington é um aqui. Eu vou dar um outro pastor para vocês que vocês sigam. O cara é muito progressista. É um Jesus para o pobre. O próprio Francisco é um exemplo de liderança. Eu estou assim, abismado com a liderança do Papa Francisco. Mas a maioria dos religiosos usam o discurso religioso para ludibriar o povo e fazer uma política religiosa que é segregada, que segrega, desculpa.
Vejam, eu vou ser repetitivo, mas é rápido. O Bolsonaro diz, aqui é país de cristão. Quem não engolir, vá-se embora. Desde quando Jesus ia aceitar um negócio desse? Passa aí, Levi, por favor. Bom, para finalizar, e eu quero deixar essa pergunta para vocês. Aqui, galera, na filosofia, eu sou um filósofo, eu quero muito mais trazer o problema do que dar respostas prontas. E eu não estou aqui para dar resposta pronta para ninguém. Repito, a democracia, para mim, é um bem a ser cuidado. Mas eu quero deixar essa interrogação aqui para vocês pensarem no decorrer da semana, enfim. Quem quiser dialogar comigo, me encontra nas redes sociais. Depois eu posso passar meu zap lá para uma dúvida ou alguma coisa. A democracia no mundo e no Brasil está longe de ser uma realidade. Nossa democracia está por se fazer. E, embora no mundo, como vimos, a democracia subsiste desde a Grécia, como eu falei, ela está longe de estar concretizada e muito longe de garantir igualdade entre os povos, entre as raças, etc. A pergunta que eu deixo para vocês, e um agradecimento por terem ficado até aqui, 89 pessoas, aumentou até a quantidade de pessoas, será a democracia uma doce, pretensiosa ilusão da humanidade? Essa pergunta eu deixo para vocês. Levi, passa aí, por favor. Quero fazer também um mexão aqui, né? Esse é o meu livro sobre Manual de Filosofia Política. Eu faço um passeio na filosofia política, desde a Grécia Antiga até essa aula que vocês viram. Logo, logo eu vou estar fazendo um curso vendendo sobre isso. Esse livro já está sendo vendido na Amazon. Então, quem quiser, só estou vendendo o e-book, acho que está R$8. Você vai lá na Amazon e acessa ele. É um livro de cabeceira, não é um livro, é um livro paradidático, é um livro para quem é de outras áreas, para quem é de humanas, que quer passear na história do pensamento político. É um livro gostoso de ler. Fiquei muito orgulhoso de fazer esse livro. Para quem quer entender mais um pouco de filosofia, aí eu vou desde a Grécia Antiga, a Idade Média, a Maquiavel com o Príncipe, Rousseau, Locke, o Iluminismo. Depois vou para a contemporaneidade, aí falo do socialismo, anarquismo, estado de bem-estar social, enfim, social-democracia. Está aqui, o meu mexanzinho. Agradeço a vocês. Passa aí, Levi, por favor. E o meu muito obrigado. Então, Hugo, valeu pelas explanações, pelas exposições. O pessoal ficou muito entusiasmado, interagiu bastante aqui no chat, muito mais complementando o que você estava colocando, concordando, do que, em grande medida, levantando mesmo proposições, no sentido de algum questionamento, para que você... No geral, o pessoal estava concordando, promovendo debates a partir do que você colocava como base. E aí, só para você não deixar você descansar, né? Continuar aqui, tô brincando, para passar a bola de novo para você, né? Tem uma questão que foi colocada agora já do meio para o final da sua fala, que é uma questão que traz muito pano para manga. Eu anotei aqui algumas, não vai dar tempo a gente debater. Eu anotei as observações, né? Aquelas que tinham principalmente um tom de indagação, né? Tem algumas. E aí a gente vai, eu vou passando para você. Mas a primeira questão que eu queria sim, passar para você, me desculpe que eu, na hora de copiar e colar aqui para o outro arquivo, eu não vi o nome da pessoa. Se a pessoa se identificar, tiver ainda aí no nosso encontro, ela pode falar no chat que depois eu volto e dou os créditos da pessoa. Mas a pergunta foi: como libertar o povo ou como se libertar da alienação? E aí a pessoa que perguntou ainda falou, e o pessoal também do magistério que atua na educação básica, como libertar esse pessoal da alienação? E aí, Hugo, o que você pensa sobre como a gente enfrentar, né, os mecanismos que nos alienam, que alienam grande parte da população? E aí, é possível viver não sendo alienado? Então, lanço a bola de novo para você, para que você continue aí repetindo. Manda ver. Vamos lá.
Primeiro, eu sou muito suspeito para falar, né? Processo de alienação. Tendo em vista que eu estudo a religião, e um teórico que eu estudo chama-se Peter Berg, é um sociólogo famosíssimo. Assim. Quem gosta de religião tem que ler o livro dele, chamado Dossel Sagrado. E aí eu não digo para quem necessariamente é religioso, é para quem gosta de pesquisar, como eu, que sou um pesquisador da área da religião. Então, eu acho que a alienação é própria da natureza humana e podia destrinchar mais sobre isso. Mas vamos para a política mais propriamente dito, que é o nosso tema aqui. Oi. Eu trouxe essa questão também, porque dá totalmente para a gente articular, né? É possível a gente vivenciar uma sociedade democrática com grande parte da sua população, né, alienada, né? E a gente pode pensar a alienação também em várias perspectivas, de várias formas, né? Tanto a alienação intelectual, mas ao longo da sua fala você falou, por exemplo, da alienação dos trabalhadores, né? Que tem a sua, né, através da mais-valia e bota para quebrar aí. Desculpa atrapalhar. Vamos lá. Não, perfeito, foi perfeito. Bom, partindo desse teu comentário, que complementa o meu, primeiro a gente tem toda uma gama do que nós entendemos por alienação. Olha, por exemplo, o Thompson, que é um historiador inglês, ele diz o seguinte, ele diz que o oprimido, ele não tem consciência da exploração. Eu digo que não, eu acho que ele até tem. Ele não sabe como responder e se desvencilhar dela. Por exemplo, eu não concordo com o Thompson no seguinte sentido. E o Thompson não falou isso literalmente, não. Eu só estou sendo dramático até para puxar essa discussão para o Thompson para falar o que eu quero falar. Eu não acho que o trabalhador que acorda às 5 da manhã, pegue ônibus lotado e tem que se empurrar um ao outro para entrar dentro do ônibus, que coma sua linguicinhazinha ou ovo, que a carne não é um produto do trabalhador, mas produzindo mais para fora para enriquecer só poucos. Não me venham com essa história de que trabalhou com... Olha, eu lembro na minha casa, era muito normal, na panelazinha, a gente tinha um pedacinho de carne para cada um. E não era todos os dias da semana, não. Então, a linguicinha, a mortadela, e vai lá. Eu não consigo conceber que esse trabalhador que anda nesse ônibus apertado, que sente o cansaço no corpo, que sente a tristeza de não poder dar uma bicicleta a uma sua filha, ou filho, ou algum brinquedo, ou pedir uma pizza no final de semana, que ele não saiba o que é exploração. Então, eu acho que ninguém mais do que a própria classe sente na pele e sabe o que ela é. O que ocorre é como me desvencilhar dessa opressão. E aí eu vou retomar um grego, Platão, quando ele fala sobre o mito da caverna. Não sei se vocês já ouviram, acho que muitos aqui já devem ter ouvido, já devem ter escutado, né, ou estudado o mito da caverna. E eu sempre acho o mito da caverna extremamente atual. Que ocorre que alguém, eu, por exemplo, olha, pessoal, de forma muito arrogante, já peço até desculpa, porque depois alguém assiste a aula, pega só, corta e só, como o mundo estava se achando. Não é o caso, é só para dar um exemplo. Eu venho da classe pobre, consegui ter educação, digamos que essa educação me libertou. Eu vi um mundo que eu não tinha visto até então. Eu comecei a perceber uma realidade que eu não tinha visto até então. Uma realidade moral diferente. Então, por exemplo, os pecados que eu achava ser pecados, meu cristianismo é muito mais leve, então meu cristianismo é um cristianismo diferente. Inclusive, eu tenho um livro escrito sobre isso. Deus está morto, o nome do livro, interrogação e ponto. Eu não defendo a morte de Deus, não, mas eu dialogo com Nietzsche. Eu me libertei para entender política de outra forma. Eu me libertei para entender as relações de trabalho com a minha mãe, por exemplo, porque minha mãe me deu tão pouco carinho, coitada, tinha que trabalhar muito. E aí eu comecei a enxergar uma realidade que não era acessível para mim. Isso nada mais é do que sair da caverna, ver o mundo lá fora, e o mundo lá fora você não consegue ver de uma hora para outra, porque você chega, o sol, tudo claro, muita informação, mas depois, aos poucos, você vai ganhando conhecimento. Voltei para a caverna. Chego na caverna, está todo mundo lá, achando que o mundo verdadeiro é o mundo de dentro da caverna. Eu digo, não, pessoal, tem um mundo lá fora. Vamos lá, cara, vamos ver o mundo lá fora. E essas pessoas não querem ir, porque isso é um processo de dor, é um processo doloroso.
Porque não acho que o conhecimento vem sem dor. Ele é muito gostoso? É, mas ele também é um processo doloroso. Em que sentido? Eu, por exemplo, fui católico a minha vida toda. Passei um tempo ateu, depois que eu descobri tudo. Imagina a dor que era para mim, que foi para mim, perceber que tudo que eu acreditava durante a minha vida toda não era bem aquilo que eu achava ser. Politicamente também, então é um processo, o processo de conhecimento é um processo doloroso. É um processo que você, inclusive, precisa ter essa capacidade de conhecimento crítico para poder selecionar informações. E a maioria da nossa classe não tem. Se eu fosse para os teóricos do socialismo, por exemplo, teria-se um grupo de seres, eu digo assim, mas eles vão ficar putos comigo por causa dessa crítica, seres mais iluminados, que iriam pensar a revolução e que os trabalhadores iriam. Eu não acho que vai ser assim. Eu acho que sim, nós vamos passar por os processos de alienação são múltiplos, mas eu não consigo perceber uma história que se repete. Não sei se eu estou me fazendo entender, mas, por exemplo, vamos ver o patriarcado e o machismo. A mulher pode reclamar hoje, deve, das situações que ela vem vivendo, mas não dá para dizer que as coisas são como eram antes. Assista um filme de época que você vai ver. Não dá para dizer que para você assistir De Volta com Seu Ex, ou o próprio Big Brother, e achar que isso era possível lá na década de 70, 60. As primeiras mulheres que usaram minissaia tiveram que ir às ruas por esse direito. A primeira mulher que usou uma calça foi chamada de sapatão, desculpa o termo, mas era assim que ela era chamada. Então, muitas pessoas tiveram que lutar para as mulheres terem o que tem hoje, para poderem passar esse batom que passam, etc. Então, eu não acredito que isso vai ser, em qualquer momento, em qualquer forma ou face, desprezado. Não há mais, como o senhor da Casa Grande, colocar o preto na senzala, não vai mais. O preto pode não ter ainda a condição de entender o porquê da cota, o porquê o Estado tem uma dívida com ele, o porquê o Brasil é preconceituoso. Eu digo alguns pretos, né, como, por exemplo, aquele da Fundação Palmares. Ele é uma alienação de primeira grandeza. De primeira grandeza. Ele achar, por exemplo, que a liberdade veio de uma assinatura da Princesa Isabel. Quem é historiador aqui minimamente vai entender que o processo de abolição foi um processo muito mais complexo de muitas lutas sociais, de muitos escravos que morreram, ou a gente vai esquecer o que foi o Quilombo dos Palmares aqui, porque o maior orgulho para mim é dizer que eu sou da terra de Zumbi de Palmares e Dandara. Então, veja, eu acho que esse processo ele vai acontecer ao longo da história, ao ponto que o capitalismo vai começar a entrar em crises ininterruptas e nós vamos ter uma virada. E aí eu digo, se não for a alienação por completo, porque na minha visão ela sempre vai existir, vai ganhando novos contornos, mas eu posso falar com firmeza de pesquisador da área. Eu acho que o capitalismo vai ruir. Se eu vou ver isso, eu não sei. Se vai ser para um projeto socialista, também não sei. Se vai vir do campo para as cidades da cidade do campo, eu não sei. Eu sei que até a Idade Antiga, o maior império do mundo era visto como assistem Espartacos, ou leiam sobre Espartacos. Eram vistos como impossível de se derrotar. E o Império Romano ruiu. Do século V ao século XV, nós tivemos um domínio da igreja, que era assim, um domínio absurdo. A igreja ruiu. E não foi de uma hora para outra, foi um processo. Em um processo de reforma protestante, e um processo de avanço do capitalismo nascente, que vinha nascendo, enfim, todas umas questões conjecturais. O feudalismo ruiu. Nós tivemos o poder do Estado absolutista, o poder dos reis, lá com Maquiavel. Quem poderia dizer que os reis iam perder o poder na modernidade? Ruiu. Na França, eles decapitaram o rei, papagaio, e cortaram a cabeça de todos. Foi mais radical. Porque tem muita gente que espera que a revolução seja paz e amor. Então, os negros dos Estados Unidos não podem quebrar o ônibus, não. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês com sinceridade. Correndo o risco, inclusive, de ser processado, porque eu estou falando aqui institucionalmente. Mas não tenho medo de processo, não. Eles têm que temer quando os negros começarem a ceifar vidas nos Estados Unidos. Porque enquanto for concreto e ferro, eles deem por agradecidos.
Porque o que estão fazendo com o negro é tirar a vida em plena luz do dia. Ou o que é o cara botar o joelho, enforcando o negro na plena luz do dia, o cara dizendo que não consegue respirar, sendo assassinado na luz do dia. Ou o menino João Pedro que foi assassinado a fuzil dentro da sua própria casa. Ou a menina Ágata, ou aquele outro negro que estava dirigindo aqui no Brasil e o carro foi metralhado. Metralhado. Mais de 200 tiros de fuzil. Aí o cara vem me ficar puto quando o ônibus é queimado, como se o ônibus valesse uma vida. Ah, é paz e amor, tá bom, foi as revoluções burguesas? A revolução burguesa foi muita guerra, foi guilhotina, Robespierre, guilhotinando, não estou defendendo a violência não, mas estou dizendo que a história tem nos ensinado que os grandes impérios do mundo, caíram. Então, em algum momento, para falar da alienação, essa alienação específica vai ser vencida pelos trabalhadores. E quando os trabalhadores vencerem, pessoal, quando a favela descer dos morros, eu tenho pena de quem tem lá embaixo, de quem está lá embaixo. Sabe por quê? Porque quem tem lá embaixo trata a favela como bichos. Trata eles como bichos. Eu tenho pena. Eu espero que eles tomem consciência antes e comecem a tratar a favela como seres humanos, dignos de terem moradia, espaço de lazer, educação, esgoto, segurança, saúde, mas não, só querem entrar lá com a força. E aí um dia essa favela vai descer para o asfalto. E aí eu tenho pena de quem estiver no asfalto. Veja, então eu acho que em algum momento essa alienação específica vai ser, como lá no mito das cavernas, vencidas, mas aos pouquinhos. Um e outro começam a sair para o mundo real, percebem a realidade tal como ela é, voltam. Ou Marielle não estava fazendo isso? Marielle vive, presente. Ou Marielle não era mais uma negra, pobre, que teve acesso à educação e estava dando conhecimento e propagando conhecimento para quem ainda estava preso nas favelas? Era. O que é que fizeram com ela? Mataram Marielle. O que é que fizeram com o mito, lá no mito da caverna, com aquele indivíduo que conseguiu ver a realidade e voltou? Quando ele começa a aperrear todo mundo, acorda, lá tem um mundo diferente. O que é que fazem com ele? Matam. O que é que aconteceu com Sócrates? Sócrates começou a fazer política nas praças públicas. Começou a fazer a juventude pensar. Sócrates ficou perigoso para ela. O que é que eles fizeram? Sócrates está desacreditando nos deuses e Sócrates está corrompendo a juventude. Vamos matá-lo. E botaram ele num processo frajuto e mataram Sócrates. Por quê? Porque Sócrates fazia pensar. Então, logicamente, pessoas como eu sofrem ameaças de vida a todo momento. Queriam me demitir. A gente foi espancado por neofascistas. E assim vai. Mas, aos poucos, com esse espaço de aula, com o compromisso de vocês, se concordarem, eu vi que muita gente parabenizou a aula, eu agradeço de coração. Poderem passar esse conhecimento também para frente, é mais gente que vai saindo da caverna e mais gente que vai rompendo a alienação. Ou, na mesma linha, antes dessa pergunta, teve uma indagação que foi mais ou menos assim. Primeiramente, a pessoa lhe parabenizou, disse que você estava lutando para quebrar, uma ótima aula, tal, muitas reflexões. E aí a pessoa trouxe uma problemática, colocou exatamente assim. Desde 2018, as pessoas que antes mantinham dinheiro apenas na poupança estão investindo, tanto no Tesouro Direto quanto em ações. E muitos YouTubers argumentam sobre a importância de investir. Ok. Acontece que vários desses digital influencers defendem a meritocracia, que a gente aqui já meio que disse que é conversa fiada. A uberização do trabalho e reformas propostas, por exemplo, por Bolsonaro e Guedes, reformas do mundo neoliberal. E argumentam de tal forma que muitos pobres acabam defendendo essa mesma ideia. Aí a pessoa complementa mais abaixo, complementou mais abaixo no comentário, né? Mas a ideia é saber o que você pensa a respeito. A complementação foi a seguinte: a lógica é a do primo rico. Se um trabalhador que ganha um salário mínimo e investe R$ 500 em uma ação que paga 20% ao ano, isso significa que em 20 anos ele será milionário, né? E aí o que o pessoal fala é, só permanece pobre quem quer, né? E aí ele complementa, muitos desses digital influencers esquecem que o trabalhador
assalariado, come, sustenta a família e tem um monte de perrengue para enfrentar, né? Então, eu penso que é uma questão que se conecta muito com a questão da alienação, e a gente tem ainda 5 minutinhos, se você quiser, partindo disso que eu coloquei para você aqui, que foi colocado por um dos nossos participantes, né? Fazer uma explanação geral aí sobre o que você pensa sobre esse tema e talvez uma pílula de conhecimento, como era muito comum nos cursinhos, né? Aquele resumão dos 5 minutos finais, né? Tá com você a bola. E mais uma vez, obrigado, viu? Volto já. Valeu, Levi. Muito obrigado pelo convite. Ó, vou tentar resolver, porque como é muito pouco tempo, não vai dar para teorizar muito. Mas veja só, qualquer um desses influencers digitais ou desses filhos de papai, dê um salário a ele, sem casa para ele dormir, sem nada. Se ele ficar milionário, eu mudo a minha fala. Primeiro eu quero começar assim. Porque nós, filhos de pobres, já entramos na disputa muito atrás. Eu tenho um salário de 13 mil reais hoje, o governo tira 27,5, sobra aí 8 e pouco para mim. Eu tive que comprar minha primeira casa, eu tive que comprar o meu primeiro carro, eu tive que pagar as minhas primeiras coisas, porque minha família não tinha para me dar. Esses caras não pagam casa, porque já tem casa para morar, não pagam alimentação, geralmente estão fazendo negócio se alimentando com a comida dos pais, em sua maioria absoluta, e já tem até o primeiro carro. Passou na universidade, o pai dá um carro. Vão gerir os negócios da família, e está trabalhando no negócio da família e investindo por fora. Essa mesma facilidade o filho do pobre não tem. Eu uma vez fui da Herbalife. Isso aí já é antigo. Guarde 70%, você só pode gastar 70%. 10% você guarda, 10% você bota em doação, e 10% você reinveste em você. Tá bom, bota um salário mínimo e faça isso para comer, vestir e morar. E ainda consiga guardar 30% dos seus recursos. O discurso da meritocracia chega a ser um discurso desumano, porque ele coloca como se o pobre que não tiver vitória na vida, e outra coisa que você discutir, que vitória é essa? Porque eu chegar aqui onde eu cheguei, eu me sinto extremamente vitorioso. E eu sei que tem gente aqui que já chegou muito além do que era esperado dele, ou de você que está me ouvindo. Você já chegou muito além. Isso não é vitória? Só é vitória se você tiver 1 milhão, se você for rico, etc. Como se a gente todos tivessem tido as mesmas condições. Aí estão falando de um tal de... Olha, primeiro eu não sou contra empreendedorismo, não. Já empreendi, ainda quero empreender. Mas isso não é a salvação da lavoura. Se todo mundo empreender, quem é o setor produtivo da sociedade? O empreendedorismo para eles é gambiarra para trabalho informal. Aprendam isso logo. Os empreendedores que eles estão dizendo é um monte de trabalhador informal que está no Brasil, que estão começando a vender aquele chocolatezinho, que eu me esqueço o nome, para poder levar pelo menos dinheiro para casa. Aí, olha, vocês são empreendedores, enquanto eles já têm empresas prontas. Aí aquela menina que fez tortilete, bichinha, que está querendo só tirar o de comer. Olha, para finalizar, porque não vai dar tempo muito de falar, eu vou falar de um filme, chama-se O Preço do Amanhã. Assiste, tem na Netflix. Para mim, é um dos melhores filmes que fala sobre o capitalismo. O Preço do Amanhã. Anotem, assistam quando tiver à vontade. É bem isso. Quero saber se o filho pobre tem tempo para empreender. Você mal tem tempo de sobreviver, filho. Você luta pela sobrevivência, o seu tempo é de sobrevivência. Você trabalha hoje para comer amanhã. É o que a maior parte das famílias pobres fazem no Brasil. Onde é que as famílias pobres vão empreender? Aí me vem com um papo de empreendedorismo, de ficar milionário, multimilionário. Isso é ou para fazer as pirâmides, ou para defender o Paulo Guedes e essa economia absurda do liberalismo. Aí eu vou dar uma dica no empreendedorismo que o Guedes quer. É um empreendedorismo para lançar os trabalhadores à informalidade e dizer que está tudo bem na economia do Brasil. Não é que tem desempregado, não. Tem empreendedores. A sociedade está desempregada? Não. A sociedade está empreendendo. Eu não quero trabalhar mais, não. Quem são esses empreendedores? Uma porrada de trabalhador de aplicativo, um monte de entregadores que estão sob condições muito precárias. Só para finalizar, viu? Quarta-feira agora nós vivemos uma das maiores greves de simbologia dos últimos tempos,
quando os entregadores de aplicativo fizeram uma greve contra essas multinacionais que só exploram o trabalhador sem gastar R$1. Meu filho, você sabe o que é? Entregar comida você estando com fome? É a tal da uberização, que eles chamam de empreendedores. Vá dizer para um moleque que está com a bicicleta indo para cima e para baixo entregar iFood, que ele tem que guardar 30% do que ele ganha. Isso é desumano, isso é desonesto, isso é canalha da parte deles. Por isso que sim, nós precisamos fazer uma grande revolução na sociedade. Revolução começa a partir do momento que você estuda, a partir do momento que você permanece numa aula dessa, a partir do momento que os professores como o Levi, eu e tantos outros professores e professores temos a coragem de falar, mesmo na instituição que não foi feita para isso, e subir no som, falar com os alunos, enfim. Eu vou finalizar aqui, agradecer muito a todos vocês. Olha, adorei estar com vocês. Se precisarem aí, a gente vai fazer outros momentos. Por favor, me sigam lá na rede social, acho que é o Brandão 25. Eu vou estar divulgando alguns cursos que vou estar fazendo lá. Só finalizando, Levi, eu estou criando um canal do YouTube aí. Logicamente não vai ter ninguém, porque eu vou criar agora. Mas, assim, se quem gostou, me segue nas redes sociais, porque lógico que eu vou estar publicando lá e vocês vão acompanhar. E aí o Levi tem o Sociologia na cabeça. Eu queria aqui fazer uma deferência ao companheiro Levi. É muito bom, eu sigam também, que é importante esses espaços nossos de debate continuarem se mantendo depois. Enfim, eu estou postando sempre vídeo no meu Instagram. Por semana eu posto um vídeo lá. Vão no Sociologia na cabeça, vão no meu Instagram e Facebook. E assim, agradeço muito a paciência de vocês, a ficarem comigo até hoje. Todos os elogios aqui. Eu vou até printar as telas depois. Infelizmente, eu não pude ver nome por nome, porque eu estava aqui no debate, mas vi aparecendo aqui. Fico muito feliz de vocês terem gostado, porque eu estava com muita nervosismo e apreensão, que é a primeira aula que eu dou assim, sentado, olhando para o computador. Geralmente eu falo para público, sou muito de gesticular e tal, mas assim, adorei, gostei. A Ângela e o Leandro, sobretudo, me ajudaram muito, porque é o rosto de vocês que está aparecendo para mim, e eu ficava meio que olhando se estava sendo bom ou ruim por vocês dois. Para mim também. Para vocês dois, um abraço especial, e para os demais que fizeram perguntas e que agradeceram. Hugo, muito obrigado. No geral, você passou a vista aí, ao longo da sua fala, o chat funcionou mais ou menos nessa dinâmica, né? O pessoal gostou bastante, ficou muito inquieto, né, debatendo, complementando. E, camarada, valeu. Muito obrigado pela parceria, por ter topado a ideia de cara, né? Eu nem tinha te explicado direito, você já aceitou, né? Eu vou, quando é amanhã? Não, daqui a um mês, né? Então é isso. Vamos ver se a gente faz alguma coisa no Instagram para complementar depois. Vamos sim. Para movimentar, para seguir com o debate. Pessoal, muito obrigado mesmo vocês ficarem aqui. O curso, ele existe para vocês. Se não tivesse gente interessada em escutar a gente debatendo sobre esse tema, não tinha curso, né? E o curso surge justamente da necessidade que a gente percebe de trazer, né, discussões como essa do professor Hugo, para que a gente se incomode, para que a gente se inquiete, para que a gente entre em movimento, né, para ver se a gente consegue promover as mudanças que a gente tanto tem ansiado, né? E ansiado numa perspectiva, né, totalmente contrária à lógica do individualismo. No geral, né, eu poderia ficar aqui um tempão defendendo, né, a gente pensa com certeza no bem comum, pessoal, numa sociedade mais digna para todo mundo. Então, o curso vem dessa perspectiva, né? A gente, com a pandemia, viu a desigualdade, viu os problemas do Brasil e do mundo ainda mais evidenciados. A gente que é da área de humanas e que estuda, né, coisas da realidade já lidava com isso, mas ficou na cara de todo mundo, né? E no meu caso, apesar de eu já vir estudando sobre desigualdade, eu trouxe uma agonia que, né? Inclusive, um dos temas da aula lá para frente tem a ver com a minha agonia, que é sofrer do Brasil, né? Sofrer de Brasil. O professor Leonardo vai fazer uma aula em homenagem à minha agonia de tantos outros brasileiros tentando refletir junto com a gente sobre isso. Então, pessoal, muito obrigado, Hugo, pelas explanações, como eu disse, pela parceria. Parabéns, você que é um cara engajado, comprometido com a mudança, e parabéns para todo mundo, pessoal. Vou colocar o Hugo lá no grupo do curso,
né? Vou abrir Levi, só uma pergunta rapidinho. Eu depois vou ter acesso ao chat, porque eu queria ver o que a turma falou. Tá? Tem sim. Fica gravado os comentários aí, é só fazer o download do arquivo dos comentários também. Beleza. Então, pessoal, vou colocar o Hugo lá no grupo, se tiverem alguma dúvida, já mandei os slides dele lá, é só trocar ideia com ele por lá, tá certo, pessoal? Quarta-feira, a gente vai ter a aula 9 do encontro, hoje foi a 10, quarta, aula 9, e vamos em frente, viu, pessoal? Muito obrigado, valeu! Pessoal, obrigado a todos e todas, até mais, foi um prazer estar com vocês. Vou encerrar a gravação, pessoal. Tamo junto.